sua família. Eu quero fazer um chamado para que você, nesse momento, junto com a sua família, esteja em adoração, em oração, nessa escola dominical, que juntos, em família, como igreja, possamos louvar a Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor está presente no meio das dificuldades, o Senhor está presente para trazer calma, para trazer alegria para o nosso coração, para que possamos ter paz em Ti. Cuida de nós, ó Pai, nesse estudo, esteja conosco, ó Deus, dando tranquilidade para as nossas famílias, esteja, ó Pai, à frente das decisões dos nossos governantes. Deus, cuida de nós, cuida da Tua criação, Pai. Nós agradecemos e oramos isso em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar juntos? Esteja com a sua família louvando. A primeira música, Grande ao Senhor. Ele é muito digno de louvor e nós sabemos disso. Ele é soberano sobre tudo e por isso nós queremos engrandecer o seu nome. Louve junto com a gente. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Desde o início, vamos juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Próxima música que nós iremos cantar é Deus Supremo És. E nesse momento eu quero te pedir para que você fique em oração, sabendo que Deus é supremo sobre todas as coisas, Ele é incomparável e não há nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus que a família brasileira está se curvando nesse exato momento. Vamos louvar a Deus? Deus Supremo é soberano em glória, és incomparável em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus Supremo é soberano em glória, és incomparável em tua formosura. És incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu,
não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Amém. Vamos orar? Mãe, ora pra gente. Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós temos de estarmos na tua presença, ó Pai. Sabemos que tu és um Deus verdadeiro e único, ó Pai. E nesse momento tem olhado para as nossas vidas, para o nosso clamor, para a nossa oração, ó Pai. Temos passado momentos difíceis, ó Pai, de isolamento, muitas vezes de angústia, tristeza, mas também, ó Pai, temos a certeza de que tudo isso, as tuas mãos têm nos guiado e nos sustentado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos diante de Ti, com o coração, com a mente, ó Pai, firmes, ó Pai, nas Tuas promessas, firme naquilo que a Tua palavra nos diz, que em todos os dias o Senhor vai estar conosco, ó Pai. Amém. Nós sabemos, ó Pai querido, que muitos, ó Pai, estão aflitos, ó Pai querido. Muitos estão em desespero, Jesus. Mas nós sabemos, ó Pai, que a Tua mão pode alcançá-lo. Que nós, como Teu povo, possamos nos colocar diante de Ti, em joelhos, ó Pai, clamando, ó Pai, orando, colocando na brecha, ó Pai, para que possamos ser curados e sarados, ó Pai, pela Tua força, pela Tua graça, pelo Teu poder. Mas que também, ó Pai, que possamos entender que a Tua vontade vai prevalecer sobre nós, ó Pai. Amém. Nos abençoe agora, nesse domingo, ó Pai, de manhã, onde vamos estar ouvindo a Tua palavra, onde estamos louvando o Teu nome, ó Pai, mesmo distantes, ó Pai, mesmo longe das pessoas queridas, ó Pai querido, mas unidas na mesma fé, no mesmo coração, no mesmo amor. Que essa palavra venha ao encontro do nosso coração. Possamos ser transformados, animados, ó Pai. Possamos receber a Tua coragem, ó Pai. E assim seguirmos em frente, na certeza, ó Pai, de que sempre o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, peço que você abra sua Bíblia no Salmo 19, a excelência da criação e da palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse salmo neste domingo de manhã, e eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Nós leremos do primeiro versículo até o sexto versículo. Salmo 19, do primeiro versículo até o sexto versículo. A palavra de Deus diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Que Deus nos abençoe nessa leitura do Salmo, um salmo conhecido de todos, um salmo de Davi, feito para o mestre de canto. E uma rápida contextualização nesse momento que nós podemos ter aqui, é que Davi estava impactado pelas revelações de Deus. Davi, nesse salmo, ele destaca o sol. E é interessante que o sol, no mundo antigo, ele é dado como um Deus, mas aqui ele não é dado como um Deus
mas ele é a grandiosidade de Deus. Muitos povos na antiguidade tinham o sol como um deus, mas Davi não caminha por essa ideia. Ele atribui o sol como criação de Deus. O sol não é uma divindade, mas sim apontando a glória do seu Criador. Tem uma frase interessante de Calvino que diz assim: Davi, nesse salmo, está encorajando os fiéis a contemplarem a glória de Deus. Um cântico, um poema, um hino para os nossos corações, para esse momento que nós estamos vivendo, a família brasileira, um salmo para o nosso coração, relembrando e lembrando que Deus fala. É disso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Nesse tema, um Deus que fala, um Deus que está falando ao seu povo. E eu quero dividir em 3 pontos rápidos nessa devocional. Primeiro, que Deus fala de forma clara e constante. Olhe comigo no primeiro versículo e no segundo versículo desse texto. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Eu não sei você, mas a palavra de Deus, quando Deus fala ao seu povo, através desse salmo, Salmo 19, eu percebo um Deus da criação, um Deus que fala de forma clara. Não há engano, não há obscuridade, não há escuridão na fala de Deus. O texto vai dizer que os céus estão apontando essa glória, toda a terra está anunciando as boas obras das tuas mãos. É interessante olharmos para o termo anuncia nesse texto. Os céus proclamam a glória e esse firmamento anuncia. Esse anúncio é como uma fonte que jorra de forma inesgotável. Esse discurso é uma fonte jorrando, clara, límpida, de forma simples. Deus está falando nessa manhã, nesse domingo, para o seu coração, de forma límpida, porque todos estão anunciando a glória de Deus. Eu vivi uma história muito interessante há um tempo atrás, num acampamento, acho que faz uns 5 ou 7 anos mais ou menos. Eu encontrei um menino chamado Samuel, o nome dele era Samuel, e aquele menino tinha síndrome de Down. Eu tive muito contato com ele porque eu pude ser o líder dele naquele acampamento. Certa vez, após o culto da noite, nós estávamos indo para o quarto e havia um campo muito bonito, um gramado muito bonito, verde, bem grande, perto de árvores assim. E naquela noite eu estava indo já para o quarto, cansado, sobrecarregado do acampamento, corrido de estar junto com os adolescentes. E aquele menino parou no meio daquele campo, olhou para mim e falou: Diego, já olhou para o céu hoje? Eu olhei naquele momento para aquele céu e eu fiquei abismado com a grandeza, com o anúncio de Deus. O céu glorificando de forma clara, Deus está aqui. E aquele menino olhou para mim e falou assim: como há pessoas que não acreditam em Deus. Querido, eu quero te convidar hoje, nessa manhã, ou também nessa noite de domingo, a olhar para o céu, a olhar para as estrelas e perceber que há uma fonte inesgotável gritando, dizendo: Deus existe, Deus é grandioso, Deus é glorificado. Esse firmamento está anunciando as obras das suas mãos. Tais obras são a natureza, nós como seres humanos, a grandeza da humanidade. Preste atenção, meu querido, preste atenção. Ao mesmo tempo que ela é clara nesse primeiro versículo, nós continuamos no versículo 2 a um Deus falando de forma constante. Olhe comigo no versículo 2. A palavra de Deus diz assim: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Faço uma pergunta para você nessa manhã.
algum dia o sol não nasceu? Algum dia a noite não veio? Algum dia os pássaros não cantaram? Há algum dia que houve escuridão total durante tempos e tempos? Não. Por quê? Porque essa rotina da noite mostrada nesse texto é o ciclo da vida apontando para a glória de Deus. Uma constante glória, um dia após outro dia. Um dia discursa o outro dia e a noite revela o conhecimento da outra noite. As obras das mãos de Deus, um conhecimento revelado. Preste atenção, Deus não é um Deus que fala de forma obscura, de forma solitária, mas sim um Deus que fala de forma clara nesse domingo de manhã para você e para mim, grande, criador e de forma constante. Todo o céu conta, anuncia a glória de Deus. E a minha pergunta para você hoje é: e você? Como você tem anunciado, apontado a glória de Deus nesse momento de crise, muitas vezes? Muitas vezes a amargura está no nosso coração, o desespero, o caos de ver notícias atrás de notícias, caos atrás de caos. Como você pode apontar a glória de Deus, o descanso de Deus? Como você pode apontar com os seus benefícios a glória de Deus nesse momento? Lembre-se, Deus fala de forma clara e constante nesses primeiros 2 versículos. Mas continuando, nós também podemos ver que Deus fala de forma sem linguagem e para todos. Olhe comigo no versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, e assim ele continua o texto. Não há linguagem. Deus fala sem linguagem. Deus fala para todos. E a minha pergunta agora aqui é: você consegue ficar em silêncio com Deus? Nós perdemos a capacidade do silêncio como glória a Deus, como contemplação. Nós vivemos num mundo onde o silêncio não é permitido, onde uma conversa não pode ter silêncio. Alguém precisa falar. Nós perdemos a vontade da contemplação. E é interessante que Deus está falando exatamente isso. Olha, não há linguagem no dia, na noite, mas mesmo assim ele está contemplando, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins da terra. Um grande paradoxo aqui. Mesmo sem som, o dia está discursando, mostrando a glória de Deus. Qual foi a última vez que você parou com Deus? Sentou e percebeu que Deus é um Deus de criação e o Deus é um Deus que fala pelo silêncio. Nós perdemos a ideia de contemplação. A fala de Deus não é uma fala sem sal, é interessante que ela é cheia de detalhes, há cores, estilos. Nós não ouvimos a manhã linda falando. Nós não ouvimos a noite estrelada, mas mesmo assim há uma subjetividade, há um paradoxo por trás disso. É a beleza da poesia, é a beleza do não falado para os nossos corações. Nós perdemos porque nós vivemos em uma sociedade de fast food. Nós vivemos numa sociedade de aumenta o volume. Nós não conseguimos ficar em silêncio. Nós não conseguimos entender que o silêncio muitas vezes grita mais alto do que qualquer voz, do que qualquer gritaria.
Eu chamo você para um desafio. Tenha um momento de silêncio com Deus. Em um canto, em uma varanda, debaixo de uma árvore. Tenha um momento de silêncio, de contemplação. Os céus estão proclamando a glória de Deus, apontando, o firmamento está apontando. Esse céu, essa noite, esse dia discursa, mostra o Deus Todo-Poderoso. Mesmo sem linguagem, nós temos a possibilidade de linguagem ainda. E ao mesmo tempo que Deus está nos falando através do dia, da noite, do firmamento, dos céus, esse Deus fala sem essa linguagem e ele fala de forma universal. Ele fala para todos. Acompanhe comigo no versículo 3 e 4. No versículo 3 e 4, isso mesmo. Ele vai falando, não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Sabe o que esse texto está dizendo para o seu coração e para o meu coração hoje? Na calada da noite, no silêncio noturno, na madrugada da névoa, há um gritar, há um pulsar no silêncio dizendo, Deus criou, Deus criou, Deus criou, Deus da criação. Ele é, ele não existe, ele é, ele faz as coisas existir. Deus é, queridos. Esteja percebendo isso nesse texto. Deus é um Deus que é. E essa excelência da criação não aponta apenas à criação. Há muitos povos que olham para a criação como Deus, ou tudo é Deus. Não, essa criação, essa glorificação na criação aponta a um Deus grande, poderoso, o Deus da criação, o Deus que é, um Deus que não é em existência por outras pessoas. Nós achamos que nós criamos deuses. Nós criamos o nosso Deus, as nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, da nossa família, o nosso Deus consumista. Nós criamos esse Deus, mas não, esse é o Deus que é, que existe, que está entre nós e que é o Deus da criação. Tudo aponta para a sua glória. Todos escutam, não importa a cor. Deus está falando, todos os homens podem ver a glória de Deus através da criação. No mais profundo abismo, no mais alto monte, a criação grita, geme, aponta para o seu Criador. Deus nos criou, Deus nos criou, Deus nos criou. Há momentos para ficarmos calados, sem fala, sem posições, queridos. Num momento como esse, nós vivemos de lado A, lado B, lado C, mas nós não precisamos. Muitas vezes nós precisamos, e sim, do lamento, do desespero da nossa alma, apontando para o nosso Criador. Aponte o seu desespero para o seu Criador. Aponte a sua angústia, a sua ansiedade, o seu pânico, a sua solidão para o seu Criador. Ele escuta, ele inclina os seus ouvidos, ele se acomoda, ele traz o filho para o seu colo, como uma mãe, colocando o filho no seu colo, aninhando ele, parando, acalmando, trazendo paz para o coração do crente. Deus fala de forma clara e constante. Deus fala sem linguagem e para todos. E por fim, Deus está nos falando. Deus fala de forma maravilhosa. Olhe comigo no versículo 5 e 6, o fim dessa perícope, desse bloco de versículos, que diz assim, o qual, um pouco mais acima nós precisamos ler, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Que linguagem maravilhosamente poética desse salmo. Ele está dizendo como o sol sai como noivo e percorre com força todo o caminho determinado por Deus. Esse sol mostra a glória de Deus. Ele está mostrando que não importa, ele vai de um lado para o outro e nada refoge
o seu calor, o qual como o sol, que forma maravilhosa de mostrar. A glória de Deus é como esse calor que esquenta a nossa alma no momento frio, que esquenta, que traz fogo para o nosso coração nesse momento de tristeza, como o sol. Esse sol é como o noivo, o grande noivo que vai cumprindo o seu papel. Queridos, Deus fala de forma maravilhosa, mostrando no dia, na noite, no sol, nas nuvens, nos pássaros, nas árvores, nas tonalidades das árvores, no canto dos pássaros. A glória é para Ele. Deus está falando, eu sou glorificado através de tudo. Ele fez tudo de forma maravilhosa e Ele viu tudo isso e disse, eis que é muito bom. E sabe de uma coisa que Ele criou? Que é a imagem e semelhança dEle e que também foi feito para a glória dEle, você. Nessa manhã, saiba o quão importante você é. Eu não quero cair na teologia de que o homem não é nada para Deus. Não, não é isso. Há uma teologia do amor, há uma teologia mostrada em Cristo, que nós temos um valor em Cristo, temos um valor em Deus, porque quando Deus olha para o nosso desespero, quando Deus olha para a nossa face, Ele vê Cristo estampado, o Cordeiro Santo morto por nós. Você tem essa certeza? Você sabe que Deus te criou? Você sabe que o fim e o propósito do homem, como nós conhecemos da nossa confissão, é gozá-lo para sempre, é glorificar o seu nome para todo sempre. Não importa a circunstância da vida, o desespero, a alegria, a tristeza, não importa. Deus te fez para a honra e para a glória dele. Saiba que tudo que ele fez é para a glória dele. E nesse momento, nessa manhã, ele está te dizendo, eu te fiz, eu te criei, sei quantos fios de cabelos há na sua cabeça, conheço o seu sofrimento, conheço os seus pensamentos, conheço as suas angústias, conheço a sua família, conheço o seu coração, conheço a sua solidão, conheço o seu isolamento. Eu me fiz homem e conheci o sofrimento humano, conheci o isolamento, conheci o desespero da alma, conheci o choro, conheci o sangrar, o suor. Eu conheci em Cristo. E a alegria está porque Ele venceu o mundo e está até o fim conosco. Se você hoje está na sua casa sozinho, saiba que você não está sozinho. Você está com um Deus da criação. Saiba que Cristo está ao seu lado. Saiba que o Espírito Santo está no seu coração. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho que diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Se o seu coração está inquieto, desesperado, busque descansar em Deus. Porque enquanto nós não encontrarmos o Deus do descanso, nós não teremos o descanso desse Deus. Louvado seja Deus por isso. Esse Deus da criação, esse Deus que cria através de forma clara, Ele fala através dos dias, de forma clara, constante. Esse Deus que sem linguagem mostra os seus benefícios de forma poética, esse paradoxo total. Esse Deus que fala para todos de forma universal, não exclusivista. E esse Deus que forma, que mostra, que fala de maneira maravilhosa. É esse Deus que nós cultuamos em casa, na sala, fechados no isolamento. É esse Deus que de forma maravilhosa mostra o seu amor em Cristo por você. Feche os seus olhos. Nós teremos um momento de oração. Um momento em que nós vamos mostrar a maravilhosa glória de Deus através da nossa vida. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse salmo que fala tanto ao nosso coração. De forma poética, mostrando céu, terra, mares, nuvens, estrelas, pássaros. Ó Deus, obrigado, porque de forma poética o Senhor é mostrado, glorificado, Deus. Nós queremos, ó Pai, glorificar o Teu nome, mas muitas vezes
estamos caídos, derrubados. Glorifique o teu nome na nossa fraqueza. E que na nossa fraqueza possamos estar fortes, como Paulo disse. Ó Pai, que na nossa ansiedade, no nosso isolamento, na nossa depressão, no nosso caos espiritual, com os nossos fantasmas, ó Pai, Deus, que nos assola, que nos perturba, ó Deus, possamos que nesse desespero, nessa situação, mostrar a glória a Ti e não a glória ao ser humano. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém. Queridos, depois de ouvirmos essa palavra, eu quero cantar uma música bem antiga, mas que vem ao encontro do nosso coração, aquilo que a gente conversou hoje de manhã sobre um Deus de criação, um Deus que cria, segundo o Salmo 19. Ele é sobre todas as coisas, ele é soberano, pela sua voz as coisas se faz. E essa música, Não Há Deus Maior, ela vai falar dessa ideia que ele é um criador dos céus, da terra, ele criou o sol, as estrelas, tudo ele fez para um propósito. E esse propósito está sendo prevalecido, está sendo cumprido na vida dos cristãos hoje, que é o louvor e glória do teu nome. Vamos louvar juntos? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, do fundo para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.
Amém. Que Deus te abençoe nesse domingo. Logo mais às 18 horas estaremos online, às 18 horas, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. Que Deus te abençoe. Esteja sempre lembrando, nosso Deus é o Deus da criação. Ele governa tudo e todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.